Tem uma coisa curiosa e meio polêmica que quase ninguém fala com clareza. Por que pessoas inteligentes evitam a vida social com mais frequência do que a média? Muita gente interpreta isso como arrogância, frieza ou falta de habilidade, mas a filosofia mostra outra leitura bem mais profunda. Existe um motivo estrutural, psicológico e até estratégico por trás desse afastamento. E quando você entende isso, várias peças da sua própria experiência começam a se encaixar quase que instantaneamente. Não é defeito, pode ser padrão de funcionamento mental. A ideia central é contraintuitiva. Quanto maior a profundidade de pensamento, menor o prazer em interações superficiais. Ou seja, aquilo que energiza a maioria, drena quem pensa demais. Pessoas inteligentes evitam superficialidade não por pose, mas por saturação cognitiva. E talvez isso explique por que a solidão atrai pessoas inteligentes como um refúgio produtivo, não como castigo. O que parece isolamento pode, na prática, ser proteção da clareza mental. E aqui entra o ponto provocador. Será que o problema está em quem se afasta? Ou no modelo de vida social que virou regra? Ao longo deste conteúdo, você vai entender por que pessoas inteligentes ignoram a vida social em excesso, por que inteligentes evitam pessoas em certos contextos, e como transformar isso em vantagem, não em prisão. Se você sempre se sentiu desencaixado em ambientes sociais comuns, fica comigo. Isso pode virar chave de poder pessoal. Ele começa com uma pergunta direta, quase desconfortável, inspirada na leitura de Schopenhauer. Por que pessoas inteligentes evitam a vida social com tanta frequência? Para o filósofo, isso não é frescura nem pose, é consequência estrutural da diferença intelectual. Quanto maior a profundidade de pensamento, menor o número de pessoas com quem existe troca real. Aí surge a impressão de que pessoas inteligentes ignoram a vida social. Mas o ponto é outro. Elas ignoram o que é raso demais. Não é rejeição de gente, é busca de densidade. E isso ajuda a entender por que a solidão atrai pessoas inteligentes de forma quase inevitável. Schopenhauer defendia que pessoas inteligentes evitam superficialidade porque sentem tédio, onde a maioria sente diversão. Conversa baseada só em aparência, status e comparação social soa como ruído mental. Por que inteligentes evitam pessoas em certos círculos? Porque o diálogo não avança, só gira. O mentor explicaria assim: é como oferecer fast food intelectual para quem quer nutrição pesada. Um exemplo prático? Em vez de 3 horas de conversa dispersa, essa pessoa prefere 1 hora lendo filosofia, psicologia ou grandes biografias. Isso mostra, na prática, porque pessoas inteligentes são solitárias em vários períodos da vida. Na linha do filósofo, o espírito mais desenvolvido encontra na própria companhia um território de liberdade. E isso explica por que pessoas inteligentes se isolam sem necessariamente sofrer no início. Pessoas inteligentes evitam interações quando percebem que precisam reduzir o próprio pensamento para caber no ambiente. Sozinho, ele é inteiro. Em grupo raso, ele é editado. Mas Schopenhauer também provoca. Por que evitar a vida social é lucidez para uns e incapacidade de conexão para outros? Quando se entende por que pessoas inteligentes se afastam, nasce outra questão ainda mais inquietante. O que exatamente está errado? O pensador ou o palco social? Seguindo a linha de Schopenhauer, ele observa a vida social como se estivesse vendo os bastidores de uma peça, bonita na frente, caótica por trás. Na leitura dele, muito do convívio humano funciona como encenação, papéis, poses, aprovação e interesse disfarçado. É nesse cenário que muita gente começa a entender por que pessoas inteligentes evitam a vida social. Não por desprezo, mas por exaustão. Pessoas inteligentes ignoram a vida social quando percebem que boa parte das interações é performance, não encontro real. É conversa para parecer,
não para compreender. E a mente profunda, convenhamos, cansa rápido desse teatro repetido. Ele conecta isso à ideia da vontade, impulsos cegos de desejo, comparação e reconhecimento movendo multidões. Fofoca, disputa de status, necessidade de aplauso, tudo isso seria sintoma desse motor irracional. Por que pessoas inteligentes evitam interações nesses ambientes? Porque percebem o jogo e não veem graça em jogá-lo. Pessoas inteligentes evitam superficialidade como quem evita distração cara demais. Um exemplo prático que ele daria: observe uma conversa em grupo e conte quantas falas são para parecer interessante e quantas são para entender algo. Esse exercício muda a forma de ver o social rapidinho. Na visão schopenhaueriana, a multidão tende a diluir o pensamento original e recompensar o que é fácil de consumir. Por que inteligentes evitam pessoas em certos círculos? Porque ideias profundas costumam ser ignoradas, ou pior, ridicularizadas. Por que a solidão atrai pessoas inteligentes nesse contexto? Porque sozinhas, elas conseguem pensar, sem precisar simplificar demais o raciocínio. Ainda assim, fica uma tensão no ar. Se o palco social é tão mascarado assim, como alguém que busca a verdade consegue conviver nele sem se perder? É aí que surge o próximo ponto: o choque entre o pensador profundo e a maioria. Existe um desnível silencioso entre quem pensa com profundidade e quem vive só no imediato. E olha, é desse descompasso que nasce muito afastamento social. O pensador busca sentido, padrão, causa e consequência. A maioria quer distração, novidade e validação rápida. Quando se observa isso com calma, fica mais fácil entender por que pessoas inteligentes evitam a vida social em vários ambientes. Não é frieza, é diferença de interesse. Pessoas inteligentes ignoram a vida social quando percebem que estão propondo reflexão e recebem apenas reação. É como levar mapa detalhado para quem só quer saber da festa. Ninguém está errado, mas não combina. O mentor explicaria de forma bem direta: não é só problema de comunicação, é de prioridade mental. Por que pessoas inteligentes evitam interações triviais e repetitivas? Porque elas custam energia e devolvem pouco aprendizado. Pessoas inteligentes evitam superficialidade do mesmo jeito que um atleta evita treino mal feito. Não rende. Um exemplo prático: se a conversa gira sempre nos mesmos 3 assuntos rasos, vale reduzir tempo ali e investir em grupos de estudo, clubes de leitura ou debates guiados. Isso mostra na prática por que inteligentes evitam pessoas em certos círculos. Não é sobre gente, é sobre conteúdo. Com o tempo, surgem frustrações previsíveis. A pessoa tenta compartilhar uma ideia profunda e encontra tédio ou piada. Daí nasce a sensação de deslocamento e ajuda a explicar por que pessoas inteligentes se isolam como mecanismo de proteção. Por que pessoas inteligentes são solitárias em certos períodos? Muitas vezes porque já testaram o contrário e se desgastaram. Por que a solidão atrai pessoas inteligentes então? Porque ali não há ruído constante interrompendo o raciocínio. Só que esse afastamento resolve um problema e cria outro. E é justamente aí que entra o próximo ponto. Quando ele olha para o lado produtivo do isolamento, a perspectiva muda bastante. Não é só que pessoas inteligentes evitam a vida social, é que elas encontram na solidão um laboratório mental. Longe do barulho constante, o pensamento ganha nitidez. Por que a solidão atrai pessoas inteligentes com tanta força? Porque silêncio não é vazio, é espaço de processamento. Pessoas inteligentes ignoram a vida social em excesso quando percebem que a atenção fragmentada destrói profundidade. É ali, no recolhimento, que ideias longas conseguem terminar a própria frase. Pessoas inteligentes evitam superficialidade porque sabem que criação exige continuidade, e continuidade exige menos interrupção. Um exemplo prático fácil de aplicar
Blocos de 90 minutos de foco total. Celular fora de vista. Uma pergunta complexa na mesa. Ler obras densas e lentas, como filosofia, estratégia ou psicologia aplicada, ajuda a treinar isso. Porque evitar a vida social em certos períodos pode acelerar crescimento. Porque reduz comparação e aumenta construção. Por que pessoas inteligentes evitam interações constantes? Porque cada troca social quebra a linha de raciocínio. E reconstruir custa caro. Existe também um efeito de autenticidade sozinho. O pensamento não precisa pedir permissão. Pessoas inteligentes se isolam temporariamente para ouvir a própria voz, sem eco externo. Por que pessoas inteligentes são solitárias em fases criativas? Porque precisam testar ideias, sem pressão de aceitação. Por que inteligentes evitam pessoas durante certos projetos? Porque proteger a visão é parte do processo. Só que aqui nasce uma pergunta importante. Se a solidão constrói tanto, será que ela também cobra alguma coisa em troca? É isso que começa a puxar o próximo ponto. Agora deixa eu baixar um pouco o tom de empolgação e fazer um alerta importante. Nem toda solidão fortalece em excesso. Ela pesa, sabe? Entender por que pessoas inteligentes evitam a vida social é útil, mas transformar isso em regra absoluta pode sair caro. O ser humano continua sendo social por natureza, até quando gosta de silêncio. Pessoas inteligentes ignoram a vida social por proteção mental. Só que proteção demais vira parede alta. Por que a solidão atrai pessoas inteligentes no começo, mas depois pode cansar? Porque mente cheia de ideias também precisa de eco humano de vez em quando. Pessoas inteligentes evitam interações vazias, certo? Mas precisam de interações significativas para equilíbrio emocional. Porque pessoas inteligentes são solitárias em muitos períodos. Elas podem cair numa armadilha discreta. Achar que ninguém vale o esforço. O mentor sugeriria um ajuste prático. Em vez de muitos contatos rasos, manter poucos contatos profundos e regulares. 2 ou 3 bons diálogos por semana já mudam o humor e a clareza. Por que evitar a vida social totalmente não funciona a longo prazo? Porque até o pensador precisa ser compreendido por alguém, nem que seja por poucos. Existe também aquela tensão interna. Por que pessoas inteligentes se isolam para preservar a mente, mas sofrem quando não são vistas? Porque pertencimento e verdade puxam em direções diferentes. Pessoas inteligentes evitam superficialidade, mas ainda querem conexão real. E quando não encontram, surge melancolia e desânimo. Por que inteligentes evitam pessoas e depois sentem falta de conversa boa? Porque filtro alto reduz ruído e também reduz companhia. Então, a pergunta que começa a se formar é: estratégica. Dá para conviver sem se contaminar pelo raso? É isso que abre a porta para o próximo passo. Ele então propõe um caminho do meio, bem mais estratégico do que o isolamento total. Não é sobre sumir do mundo, é sobre escolher como estar nele. Entender por que pessoas inteligentes evitam a vida social ajuda, mas a saída prática é sociabilidade seletiva. Pessoas inteligentes ignoram a vida social barulhenta, mas não precisam ignorar todo o convívio. A ideia é conviver sem se diluir, participar sem se perder. Por que evitar a vida social em excesso funciona, mas o corte total não? Porque o objetivo não é fuga, é filtro consciente. O princípio é simples e poderoso. Observar mais do que reagir. Pessoas inteligentes evitam interações que drenam, mas podem manter contatos que somam. Conversas de aprendizado, cooperação e troca real. Um exemplo aplicável: reduzir grupos digitais caóticos e manter poucos canais de conteúdo de qualidade. Trocar 10 conversas rasas por uma conversa boa por semana. Pessoas inteligentes evitam superficialidade, mas podem treinar tolerância sem irritação. Por que inteligentes evitam pessoas impulsivamente às vezes? Porque ainda não transformaram incômodo em método. E método resolve. A postura recomendada
É quase de pesquisador social. Ver o comportamento humano sem precisar brigar com ele. Por que pessoas inteligentes se isolam menos quando aprendem isso? Porque deixam de esperar profundidade de todo mundo e passam a escolher onde investir energia. Porque pessoas inteligentes são solitárias quando não filtram e equilibradas quando filtram bem. Por que a solidão atrai pessoas inteligentes de forma saudável nesse modelo? Porque vira base, não prisão. E quando essa base está firme, surge naturalmente a próxima etapa: transformar entendimento em posicionamento pessoal. Se esse conteúdo fez sentido para você, então não deixa ele virar só mais uma reflexão interessante. Transforma em ação prática. Observe sua rotina esta semana e pergunte com honestidade: minhas interações estão me nutrindo ou só me ocupando? Você já percebeu por que pessoas inteligentes evitam a vida social em excesso quando querem produzir melhor? Experimente aplicar o filtro consciente. Menos volume social, mais profundidade escolhida. Troque quantidade de conversa por qualidade de conexão. Agora a pergunta provocativa: você está se isolando por lucidez ou por defesa automática? Pessoas inteligentes evitam superficialidade, sim, mas também constroem círculos seletivos de troca real. Que tal mapear 3 pessoas com quem você pode ter conversas de verdade e fortalecer esse vínculo? E que tal reduzir pela metade as interações rasas que só drenam energia? Entender por que a solidão atrai pessoas inteligentes é poder. Saber equilibrar isso é sabedoria aplicada. E eu quero ouvir você. Em qual parte você mais se reconheceu? No cansaço social, na busca por profundidade ou na necessidade de isolamento criativo? Comenta, participa, provoca a conversa. E se você quer continuar aprendendo ideias que fortalecem mente, clareza e independência intelectual, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui, conhecimento não é distração, é ferramenta de transformação.